partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Funcionária pública é morta e esquartejada no interior do Maranhão. A principal suspeita é a própria colega de trabalho. Uma pessoa morre e 4 crianças estão desaparecidas após naufrágio em Bacabal. Maranhão tem a primeira morte por Covid-19. Monitora mais de 400 casos suspeitos. Campanha de vacinação contra H1N1 é retomada em São Luís sob esquema para evitar aglomerações. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta segunda-feira tem previsão de pancadas de chuva a qualquer momento no litoral do Maranhão. Em São Luís tem pancadas de chuva a qualquer hora com risco de chuva forte em um período do dia e da noite. Na cidade de Imperatriz, sol entre algumas nuvens e chuva fraca a qualquer momento. Em Caxias e Barra do Corda, predomínio de sol, podendo ocorrer pancadas rápidas de chuva durante o dia. Tem previsão de aguaceiros e tempestades a partir da tarde na cidade de Açailândia. Máxima hoje de 29 graus em São Luís, 31 nas cidades de Barra do Corda e Açailândia. Em Imperatriz e Caxias, máxima de 32 graus. Uma funcionária pública foi morta e esquartejada no município de Vitorino Freire. A principal suspeita é a própria colega de trabalho. Quem tem as informações é o repórter Silvan Alves. Um crime chocou esse final de semana a sociedade da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. O caso da morte da funcionária pública Maria Hilda Silva Pereira, de 53 anos. Ela foi morta, esquartejada e teve o corpo jogado possivelmente no rio pela própria colega de trabalho, Franciane Lima Rocha, que era professora na mesma escola pública onde a vítima trabalhava. A vítima, embora fosse funcionária pública, ela vivia do aluguel de imóveis. Ela tinha vários imóveis que fazia o aluguel lá na cidade de Vitorino Freire. Isso acabou despertando a cobiça de Franciane Lima, que juntamente com o namorado, que está foragido, não foi localizado ainda pela polícia, e um outro elemento identificado apenas como Isaías, teriam praticado o crime. Eles tramaram, convidando a vítima para um almoço na casa de Franciane. E assim que a vítima, no caso, a Maria Hilda, chegou, eles acabaram matando a vítima por asfixia, por estrangulamento, para roubar o dinheiro que ela tinha, e depois teriam esquartejado e colocado o corpo numa caixa. Franciane foi presa logo depois que a família da vítima denunciou o desaparecimento. No entanto, ela negou. A polícia, através de imagens de câmera de segurança, observou que realmente Maria Zilda não havia saído da casa de Franciane, como ela havia dito, e verificou nas imagens que o companheiro dela acabava saindo da casa, levando uma caixa, onde, de acordo com Franciane, era o corpo da vítima, que foi jogado em um riacho entre as cidades de Altamira do Maranhão, próxima a Altamira do Maranhão, e Brejo de Areia. A moto da vítima também teria sido jogada nesse mesmo local. Depois que foi confrontada com as imagens de câmera de segurança, Franciane acabou admitindo a prática do crime, dizendo que a colega de trabalho foi morta para que eles pudessem roubar o dinheiro. O companheiro dela está foragido, ele é do Ceará, assim como também o Ismael, que é o autor, que é também envolvido no crime e que acabou conseguindo fugir. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. E uma pessoa morreu e 4 crianças estão desaparecidas após uma embarcação naufragar no Maranhão. Vamos saber mais informações com o repórter Genival Silveira. Uma mulher identificada como Francisca Gomes morreu após o naufrágio de uma canoa tipo rabeta no Igarapé do Gapó, no povoado Pau d'Arco, no município de Bacabal, a 248 quilômetros de São Luís. 4 crianças estão desaparecidas. A tragédia aconteceu na tarde desse domingo, dia 29. Na embarcação havia 9 pessoas, sendo que 4 conseguiram se salvar, inclusive o piloto da canoa, conhecido como Joabe. Francisca
Francisca Gomes estava na companhia de duas crianças de 4 e 5 anos de idade, que continuam desaparecidas. Joabe, que é proprietário de uma oficina de motos em Bacabal, estava com a filha e um sobrinho, que também estão desaparecidos. Segundo informações, todos são moradores do bairro Vila São João e realizaram um passeio no Igarapé no momento do naufrágio. Joabe, segundo moradores, sempre visitava o povoado com a família. Uma equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal esteve no local, realizando buscas. Devido à escuridão, os trabalhos foram suspensos, tomados nesta segunda-feira, por volta das 6 horas da manhã. Central de Notícias, de Bacabal, Genival Silveira. Confira no próximo bloco. Vacinação contra a influenza é retomada em São Luís. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. O Maranhão registra a primeira morte por Covid-19 e monitora mais de 400 casos suspeitos. As informações com a repórter Tereza Cristina. Trata-se de um homem de 49 anos com histórico de hipertensão que estava internado em uma unidade hospitalar de São Luís. Mas dados do paciente não foram divulgados em respeito aos familiares da vítima. O estado continua com 22 casos confirmados da doença, 434 casos suspeitos estão sendo investigados e 585 já foram descartados. Entre os pacientes infectados está uma bebê de apenas 1 ano de idade em São Luís. Os 5 novos casos informados no sábado pelo governo são de um homem de 61 anos e 4 mulheres com idades entre 36 e 58. Todos os pacientes são de São Luís e estão cumprindo isolamento domiciliar e seguem sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Vale lembrar que o Maranhão possui 2 centros de testagem para casos do novo coronavírus. O primeiro está localizado na Policlínica Diamante, em São Luís, e o segundo também em São Luís, localizado no Viva Beira-Mar. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. E o deputado federal Aloysio Mendes, do PSC, foi diagnosticado com coronavírus e é o primeiro parlamentar maranhense com o diagnóstico da doença Covid-19. O parlamentar já tinha feito 2 testes anteriores por ter tido contato com Eduardo Bolsonaro, porém ambos deram negativo e agora, ao fazer o terceiro exame, acabou dando positivo. Uma nota foi divulgada pela assessoria do parlamentar e informa que o deputado maranhense está em observação médica e seu estado de saúde é fora de risco. Serviços e utilidade pública. A campanha de vacinação contra H1N1 foi retomada nesta segunda-feira em São Luís, sob esquema diferenciado para evitar aglomerações de idosos e crianças. Saiba como está funcionando esse esquema na matéria de Taliana Luiz. Esta nova etapa da campanha segue até o dia 3 de abril. A vacina continua sendo ofertada ao público-alvo prioritário, que são idosos acima de 60 anos,
crianças de 6 meses a menores de 6 anos e profissionais de saúde, mas com estratégias diferentes. A Secretaria Municipal de Saúde organizou um cronograma para evitar aglomeração e as pessoas serão imunizadas em ordem alfabética conforme a letra do primeiro nome. A vacinação não ocorrerá nas unidades de saúde e, em vez disso, será inicialmente em 12 escolas da rede estadual de ensino. O público idoso será vacinado no período da manhã, das 8 ao meio-dia, e as crianças serão vacinadas no turno da tarde, das 13 às 17 horas. Também será montado um esquema de drive-thru para atender exclusivamente os idosos, que funcionará na área de prova do Departamento de Trânsito do Maranhão, localizado na Avenida do Contorno, no Complexo Castelinho. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Política. Em Brasília, o Senado deve votar nesta segunda-feira o auxílio a autônomos e famílias de baixa renda. Da capital federal, com mais informações, o repórter Nildo Costa. O repasse mensal base será de R$ 600, mas, no caso de mulheres provedoras de família, a cota do auxílio emergencial será dobrado, R$ 1.200. Se aprovado pelos senadores, o projeto vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, para então começar a valer. De acordo com o texto, os valores serão pagos durante 3 meses, podendo ser prorrogado enquanto durar a calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus, que já deixou 136 mortos e registrou mais de 4.256 casos confirmados da doença. Grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro já funcionam em ritmo reduzido, com recomendação de isolamento, o que tem trazido preocupação sobre o sustento de trabalhadores e famílias de baixa renda. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Ministério da Economia suspende a cobrança do Simples Nacional por 3 meses. Repórter Rosalina Dourado. Os tributos apurados em março e que deveriam ser pagos até 20 de abril ficam adiados para outubro de 2020. Já os de abril, que seriam pagos até 20 de maio, foram prorrogados para novembro de 2020. Os de maio, que seriam pagos em junho, ficam para dezembro deste ano. O documento ressalva ainda que a medida não se aplica aos tributos apurados em fevereiro de 2020, que tiveram vencimento no dia 20 de março, período anterior ao agravamento da situação sanitária provocada pelo Covid-19. Mesmo diante da boa notícia, que traz certo alívio aos empreendedores, o Sebrae alerta para alguns cuidados e recomenda que, antes de decidir o que fazer, o empresário analise o seu negócio. E quem traz algumas orientações é a gerente da Unidade de Gestão de Atendimento e Relacionamento com Clientes do Sebrae no Maranhão, Ildene Maia. Nesse momento você deve pensar e repensar o seu negócio. O que devo fazer se não estou pagando esses tributos? Será que posso investir ainda mais no meu negócio, trabalhando outras ferramentas digitais para atender o meu cliente? Pago as férias coletivas dos meus funcionários? Eu preciso investir em uma operação crescente na minha empresa? Esse é o momento de você conversar com o Sebrae sobre também estratégias que vocês podem utilizar para redirecionar esse tributo. Em instantes, aqui no Jornal Central, especialistas dão dicas de plantas medicinais e alimentos que ajudam na imunidade. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. O Ministério da Saúde não recomenda o consumo de cloroquina para o combate ao novo coronavírus. Vamos voltar a Brasília com nosso correspondente Paulo Otaré.
Apesar do avanço nas pesquisas autorizadas pelas autoridades sanitárias brasileiras ao Hospital Albert Einstein sobre o uso de cloroquina e da hidroxicloroquina como eficazes no combate à Covid-19, existem controvérsias. Essas substâncias, usadas normalmente para combater a malária, no combate ao lúpus e à artrite reumatoide, foram citadas na semana passada pelo governo como objeto de parceria com o Ministério da Defesa, que franqueou o uso do laboratório químico e farmacêutico do Exército para ampliar a produção das substâncias. No entanto, uma declaração do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, neste fim de semana, está desfazendo a tese. Esse medicamento, se tomado, pode dar arritmia cardíaca, ele pode paralisar a função do fígado. Então, se sairmos com a caixa na mão falando pode tomar, nós podemos ter mais mortes por mau uso de medicamento do que pela própria virose. Então, não façam isso. Esse medicamento ele tem a sua indicação para lúpus, para artrite reumatoide e para malária. De Brasília, Paulo Otaran. Nesse momento pandêmico, um dos principais aliados no combate ao Covid-19 é um bom sistema imunológico. E especialistas dão dicas de plantas medicinais que auxiliam no aumento da imunidade. Repórter Daniel Amorim. No Brasil, vivemos um período com grande circulação de vírus, como é o caso do Covid-19. Nesse cenário, é fundamental que estejamos com o sistema imunológico fortalecido. Isso ameniza os efeitos de uma infecção. Plantas medicinais são um forte aliado para o aumento da imunidade. É o que destaca a farmacêutica Kaline Bezerra. Ela cita o açafrão, que pode inclusive ser usado de várias formas. Todo mundo deve comer açafrão várias vezes por dia, tomar o chá do açafrão, uma colherinha de chá em 3 xícaras de chá de água. Você vai tomar de 8 em 8 horas e você vai se sentir bem melhor e a tua imunidade vai ficar boa. Flores e frutos do sabugueiro também fortalecem a imunidade. Podemos utilizar as flores e os frutos, com a exceção das folhas do sabugueiro não pode ser utilizadas, porque ela vai trazer um resultado agir diretamente nos leucócitos, aumentando essa imunidade. Então você vai fazer o chá das flores e frutos do sabugueiro. Sobre produtos relativos à higiene, a farmacêutica manda um recado veemente para que as pessoas não utilizem qualquer tipo de álcool gel caseiro. Pessoal, não utilizem esse tipo de gel que as pessoas estão fazendo em casa ou que dizem que fazem numa cozinha, que está tudo dentro das boas práticas. Não existe isso. O álcool gel, ele precisa vir da manipulação, da farmácia de manipulação. Ele precisa ter respeitado as suas boas práticas. Você não pode estar utilizando um álcool misturando com vinagre e coloca tanta porção mágica aí que estão ensinando, e isso não funciona. Reportagem Daniel Amorim. Nutricionista dá dicas de como se alimentar bem durante o isolamento social. Confira na matéria de Marcos Barbosa. Conversamos com a nutricionista Andréia Abrantes. Ela explica como ficar em casa, mantendo a boa alimentação, evitando o ganho de peso, cuidando da saúde. Vou tentar fazer uma saladinha, se puder comer no almoço, comer no jantar. Suco, a gente fala de sucos fonte de vitamina C, mas também tem que ter cuidado para não passar o dia todo tomando suco. E para quem está sem fazer atividade física, ou atividades do cotidiano, você acaba consumindo muitas calorias e pode levar ao ganho de peso, que não é interessante também. Capricha na vitamina C, de verdade. O estresse ou ansiedade é uma das principais causas de diminuição da imunidade. O estresse é uma resposta física do organismo que libera substâncias que propiciam quadros de imunidade baixa, de modo a aumentar a chance de problemas de saúde e, consequentemente, sofrer com sintomas do novo coronavírus. A nutricionista Andréia dá dicas de possíveis alimentos que podem ajudar a solucionar esse problema. Derivados de leite, carne, ovo, a gema do ovo principalmente, cogumelos comestíveis. As pessoas que têm intolerância à lactose, elas podem usar aquelas opções que eles chamam de sem lactose, que tem o açúcar lactose e tem a enzima lactase. É muito comum isso nos queijos e nos leites. E ou que não toma nenhum tipo de leite, só toma o leite vegetal, pode tomar os leites de castanha
E também pode ter a vitamina D por meio das carnes, por meio do ovo e também com a exposição solar. Para que tudo ande em sintonia, é necessário cuidar da saúde mental. Para isso, é bom ter cuidado com o excesso de informação, manter-se bem informado por canais de comunicação confiáveis e oficiais é fundamental para saber o que está acontecendo lá fora e como você deve agir. De São Luís, Marcos Barbosa. Você confere no próximo bloco. Rodoviários paralisam ônibus em São Luís e alegam atraso no pagamento de salários. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Na cidade de Imperatriz, uma mulher identificada como Regilda Pinheiro de Andrade, de 37 anos, foi assassinada a tiros neste domingo na BR-010, após a moto em que ela estava com o marido ser seguida por outra moto em que estavam os autores do disparo. O condutor da moto foi alvejado na perna esquerda, socorrido e levado para o Hospital Municipal de Açailândia. Em depoimento à polícia, ele disse que trafegava pela rodovia, indo de Imperatriz para Açailândia com sua companheira, quando foram surpreendidos pelos dois indivíduos em uma moto que efetuaram vários disparos. A mulher morreu na hora. Os autores dos disparos fugiram e até o momento não foram localizados pela polícia. Uma possível motivação do crime não foi divulgada. Pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem pode ser feito até o dia 10 de abril. Repórter Luciano Barroso. Interessados devem acessar o site do Ministério da Educação e clicar em Enem, onde terá todas as informações sobre gratuidade. O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 17 de abril e deve ser acompanhado pelo solicitante para saber se foi aprovado ou não o pedido. As inscrições para o Enem 2020 começam em maio. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. Rodoviários da empresa de transporte coletivo 1001 Expresso paralisaram suas atividades na manhã desta segunda-feira em São Luís. Segundo os rodoviários, o pagamento dos seus salários está atrasado desde o mês de fevereiro. Os rodoviários pedem um posicionamento dos proprietários da empresa acerca do pagamento dos seus salários. A paralisação afeta a circulação de ônibus em vários bairros de São Luís. Entre os bairros estão Quatraque, Parque Vitória, Bom Jardim, Vila Itamar, Residencial Ribeira, Parque Jaí, Forquilha, Popular Ipaze, Parque Araçagi, Pirâmide e Pedra Caída. E a Polícia Rodoviária Federal lança campanha Siga em Frente Caminhoneiro. Repórter Dilson Santa Fé. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro divulgou a campanha da Polícia Rodoviária Federal para receber doações de alimentos e kits de higiene para caminhoneiros. De acordo com Jair Bolsonaro, a campanha busca possibilitar que esses profissionais sigam trabalhando para o abastecimento vital da população. Alimentos, marmitas, kits de higiene, entre outros, serão entregues a motoristas de caminhão em todo o país.
Para o presidente, a campanha Siga em Frente Caminhoneiro minimiza os efeitos da situação a que estes profissionais estão passando e tenham as mínimas condições de continuar trabalhando. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação de hoje foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.